Sejam bem-vindos a esta que é a 12ª e última aula deste curso livre de Introdução ao Romance Católico. Se você ainda não acompanhou, não está chegando agora, há outros 11 vídeos neste canal em que eu falei de romances diversos, e eu quero agradecer muito aos amigos que me acompanharam, em especial a Renata e ao Mário, que foram grandes incentivadores para que eu pudesse tomar a iniciativa, e começar a gravar. Então eu dedico esta aula em especial, bem como todo o curso, a estes meus amigos, a Renata e o Mário, que tanto me ajudaram e ajudam. E agradeço, claro, a todos que puderam acompanhar eventualmente uma outra aula, talvez todas, a maioria, não sei, mas obrigado pela atenção de vocês. O objetivo deste curso foi o de, sobretudo, trazer autores não tão lembrados, obras ainda não editadas em português. Esse é um dos motivos de eu ter deixado alguns autores de fora, como eu falei já no vídeo sobre o Diário de um Pároco de Aldeia, que é um romance católico muito importante e que, no entanto, eu deixei de fora para dar espaço para outros livros atualmente menos conhecidos ou menos lembrados, E eu decidi que esta última aula seria dedicada a um romancista brasileiro, a um romancista católico brasileiro. Então, eu me deparei com um que tem 2 romances apenas, embora seja um escritor católico brasileiro de grande destaque, mas pelo menos não é tão lembrado pelos seus romances, e eu me refiro ao Tasso da Silveira. Até porque ele publicou 2 romances, Ele publicou poesias, publicou ensaios, era um grande crítico literário. Mas quanto ao romance, ele publicou 2. O primeiro é este de que nós falaremos hoje, Só Tu Voltaste, publicado em 1941. Eu acho que esta é a primeira e única edição deste romance, eu a consegui num sebo. Não creio que tenha sido reeditado, pelo menos eu não encontrei informações. E o segundo romance do Tasso tem o título de Sombra no Caos, foi publicado em 1959. O fato do Tasso da Silveira ser pouco lembrado também, de eu não encontrar com facilidade os romances dele, os únicos 2, que ele escreveu e publicou, foi algo que me motivou a falar dele também, e claro, a leitura do próprio romance, porque não seria suficiente se não me parecesse interessante também, todo o fato do Tasso ter sido está um pouco esquecido, e tudo mais, ainda não seria suficiente se o romance não me agradasse por alguns motivos. Pelo menos não seria suficiente para eu colocá-lo nestas aulas, ainda que eu pudesse lhe dedicar um vídeo específico, talvez mais curto, etc. O Tasso da Silveira nasceu em Curitiba, no ano de 1895, paranaense como eu, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1968. Ele é considerado parte da ala, ele é colocado como parte da ala espiritualista do modernismo brasileiro, reconhecidamente um escritor católico. Ele era filho do poeta simbolista Silveira Neto. O Gerardo Melo Mourão, outro autor brasileiro importante, disse do Tasso que talvez é o maior poeta cristão das nossas letras. Isso é muito interessante. O escritor Adonias Filho, que também cultivou vários gêneros, dentre eles o romance, a crítica literária e a poesia, o chamou de o poeta do povo brasileiro. Isso é muito interessante, porque não é o poeta do povo brasileiro em um sentido político ou populista, no sentido político mais baixo, rasteiro da palavra, meramente partidário, mas sim porque ele, na sua poesia, o Tasso revela as nossas carências e vocações, ou seja, o Tasso, na sua poesia, revela a vida interior do povo brasileiro, as suas inquietudes, as suas quedas e possíveis esperanças. O Tasso, como eu disse, foi poeta, ensaísta, crítico literário, romancista e professor universitário. Politicamente, ele pertenceu ao integralismo na sua crítica ao liberalismo político. Vocês poderiam me perguntar, será que essa é uma das razões para ele estar esquecido? Não sei.
sinceramente, eu não sei, não li nada a respeito, então eu não tenho como dizer. No caso, se vocês assistiram a aula dedicada ao romance La Fiel Infanteria, do Rafael García Serrano, eu disse expressamente porque eu estudei e sei que na Espanha um dos motivos dele ser ignorado é porque ele pertenceu à falange dos 17 anos até os 80 e não lembro com quantos ele faleceu, mas 80 e poucos. Ele pertenceu à falange durante toda a vida adulta dele, a velhice, e nunca teve vergonha disso. E de fato esse é um dos motivos para que ele tenha sido arrinconado na Espanha. Será que aconteceu a mesma coisa com o Tasso da Silveira? Sinceramente, não sei. Se eu tivesse pesquisado e me parecesse que a resposta era sim, eu não exigiria, mas a verdade é que eu não sei. Se alguém souber e puder comentar, eu vou agradecer. Como eu disse, ele publicou 2 romances, Não é Só Tu Voltaste, de que nós falaremos, em 1941, e Sombras no Caos, em 1959. Agora falaremos propriamente disso. Antes de falarmos disso, Só Tu Voltaste, eu preciso mencionar o segundo livro aqui do Tasso que eu tenho nas minhas mãos. É O Sentido da Tradição, como vocês estão vendo, é um livro novo. Ele foi recentemente editado, publicado pela editora Eleia, no ano de 2022. É um conjunto de ensaios e esse livro foi organizado pelo professor Daniel Fernandes. Então aqui nós temos os ensaios de crítica do Tasso da Silveira, num volume que é fácil de conseguir, porque foi recentemente editado, dá para conseguir na Amazon ou em outras livrarias também. Então eu recomendo, tá? Recomendo que vocês vejam esse livro. Os ensaios do Tasso são excelentes. Depois, no fim da apresentação, eu vou mencionar um deles aqui, que trata justamente de uma perspectiva católica do romance. Bem, falemos de Só Tu Voltaste. O título está tomado de uma passagem evangélica de São Lucas, capítulo 18, versículos 11 a 15, em que Nosso Senhor cura uns quantos leprosos. Mas somente um deles, um samaritano ainda por cima, é o que volta para agradecer e render glória a Deus. É isso que Nosso Senhor diz, olha, só você que voltou, eu curei uns quantos e tudo mais. E aí o samaritano, né? A gente tem a parábola, não é, do bom samaritano, que fica na nossa cabeça, e outro que voltou para agradecer a Nosso Senhor, dar glória a Deus, foi um samaritano. No fim do romance, só um dos personagens volta a essa figura mais ou menos central, que é a do José Maria, ou pelo menos essa figura apostólica, que é a do José Maria, que a gente já vai ver, que é Nilsen. Nilsen era um descendente de alemão, um artista, ele tinha uma vocação artística verdadeira, uma inquietude espiritual profunda e uma luta interior profunda. Ele sabia com o que ele estava lutando, que era contra o pecado. Ele tinha consciência disso. No primeiro momento ele sofre muito. O José Maria o ajuda de alguma maneira, porque ele também sofre com autodesprezo, e como ele não consegue combater a sua inclinação, não é? O José Maria o ajuda e ele passa alguns anos tentando combater essa inclinação nessa luta espiritual. Todos os personagens sofrem bastante nesse romance. Os personagens com quem José Maria está preocupado. A gente sabe que José Maria também teve os seus sofrimentos na vida, que não foram poucos, mas que no momento da narrativa ele não está passando por isso. Ele tem uma vida relativamente estável, uma vida pessoal relativamente estável, que não lhe proporciona sofrimentos. Então ele consegue, de algum modo, não se deixar, porque às vezes quando a gente está passando por um problema, parece que a dor nos impede de olhar para os sofrimentos alheios ao nosso redor, não é? E é um exercício que a gente precisa fazer, e é um exercício bom e necessário. E neste caso, José Maria não precisou, porque ele não estava passando por isso. Então ele conseguia, digamos, dar ainda mais atenção aos sofrimentos das pessoas com quem ele trabalhava. O romance é composto por uma série de episódios intercalados. É um romance contemporâneo, da década de 40. O Tasso não diz a data, mas pelas características que ele dá, é o que a gente consegue ver, né?
Os personagens são operários em uma indústria estatal do Rio de Janeiro. E no início a gente conhece o José Maria, que vem a ser o novo chefe deles, não é? A apresentação, ele conhece a fábrica e vem a ser o chefe deles. Então nós conhecemos fragmentos das vidas desses personagens. O livro tem 2 partes e um epílogo, e não existe a separação em capítulos. A gente apenas conhece alguns episódios, e de um episódio o Tasso pula para outro, de um episódio ele pula para outro, ele vai de personagens a outros, e assim a gente vai reconstituindo os fragmentos dessas vidas, como se de algum modo nós tivéssemos um pouco da perspectiva do próprio José Maria, né? Ou seja, ele estava preocupado com esses operários, mas ele só poderia conhecer alguns fragmentos das vidas deles. Então, de algum modo, a gente se aproxima um pouco dessa visão, embora o autor nos dê mais informações do que supõe-se que o José Maria tenha obtido. Ou assim, pelo menos nós não sabemos, né? Nós temos primeiro a figura do Estevão, né, que ele é chamado sempre de um São Cristóvão, ele tem a resignação de um São Cristóvão, perde a esposa, que quando a gente o conhece ele já perdeu essa esposa, e depois, no decorrer da narrativa, ele perde a sua filha, Jacinta, Jacintinha, como ela era conhecida, estava saindo da adolescência, entrando na vida adulta, e ele infelizmente a perde. Temos a figura do Manduca, que trabalhava no escritório junto com José Maria. Ao longo do romance, ele perde 4 dos seus 5 filhos para a tuberculose. É uma luta de anos ao lado da mulher, com expectativas vagas e tristezas caladas. A gente vai conhecendo esse medo que ele tem da tuberculose, a obsessão que ele tem de tomar o pulso dos filhos, que ele aprende a tomar pela experiência, não é? Uma experiência trágica, mas que se repete. Ele vai aprendendo a tomar o pulso dos filhos, colocando a mão sobre a testa, e quando eles acham que ele e a esposa, não é? Acham que a vida vai melhorar um pouquinho em relação a isso, outro filho cai. E assim vão caindo, 4 dos 5, até onde a gente sabe. Porque aí termina a história. Nós temos a figura do Aurélio, conhecido como monstro, é um sujeito que tem o rosto mutilado, foi mutilado num acidente quando ele era criança. Ele encontra uma mulher que o aceita, que é Ana Maria. Por que ela o aceita? Bom, ela já tinha mais de 30 anos, não tinha se casado, é irmã do Arnaldo, o sujeito por quem a Jacintinha se apaixona. Ele e o Aurélio trabalham nessa mesma indústria, eles eram amigos até então. Como o Arnaldo como o Aurélio parecia o Arnaldo um sujeito bom, decente, leal, ele não viu com maus olhos que a irmã se casasse com ele. E a irmã inicialmente ficou assustada pela deformidade física dele, mas aí os pais morreram, ela sabia que não poderia continuar vivendo naquela mesma casa, o irmão ia se mudar só para um quarto, não é? Então ela se viu numa situação complicada e se casou com o Aurélio. E o Aurélio a adorava, não é? Porque, afinal de contas, foi a pessoa responsável por mudar a vida dele de algum modo. E, no entanto, ele aprende, ele se transforma ao mesmo tempo num tirano e num adorador. E ela começa a detestá-lo. E com o tempo, pelos afetos, não é bom, se até esse sujeito gostou de mim, é possível que outros gostem. Ela começa a pensar no adultério, não chega a consumar, não é? Eles têm um filho e a criança morre. Eles perdem essa criança e eles vivem um pouco isolados, não é? Justamente por culpa do Aurélio, e a Ana Maria o culpa pela morte da criança. Temos as figuras de Murta e Dona Adelaide, um casal, não é? Ele era aquele velho já nota, era um sujeito safado, ele abandonava, eles tinham 3 filhas, ele abandonava a família periodicamente com alguma amante para viver de farra, não mandava dinheiro, e nesse abandono que nós conhecemos, a filha mais velha, já maior de idade, a Mariúcha, para ajudar a mãe no sustento da família, ela começa a cantar no rádio.
Ela vira essa figura famosa. O problema é que depois ela se torna amante de um dono de jornal. Ela engravida dele, o sujeito manda ela abortar, ela não queria, mas ele obriga, depois ela fica emocionalmente destruída, porque ela queria a criança, mas aceita o dinheiro dele. Por quê? Bom, porque nesse meio tempo o pai que tinha sido acusado de um crime, inocentado e restituído ao emprego público, ele abandona a família de novo. Mesmo tendo passado por uma experiência trágica, ele pede desculpa, ele vê que a culpa foi dele, de fato foi realmente ele, foi um dos responsáveis pela desgraça da filha dele, não é? A falta da presença dele contribuiu para isso, mas aí o que acontece é que ele fica simplesmente nesse remorso, depois abandona a família de novo. E a Mariuxa, sabendo disso, aceita o dinheiro do sujeito para que ela e a mãe possam se mudar e viverem um pouquinho melhor. Não é? É uma cena bastante triste. Né? Temos essa figura do Nilsen, que é o entalhador nessa fábrica. Ele tenta vencer o próprio pecado, castigando o corpo. Ele se sente indigno. O José Maria percebe que ele é diferente, ele tem uma inquietude artística profunda. Ele conhece as obras do Aleijadinho, ele é um verdadeiro artista, ele tem a vocação artística, ao mesmo tempo ele tem uma inclinação muito forte para o pecado. O José Maria vê essa figura misteriosa que fazia leituras espirituais, que ele encontrou algumas vezes na frente da igreja, em dia de adoração, adorando o Santíssimo, mas de fora ele nunca entrava na igreja. Ele disse ao José Maria, uma figura esquiva, arisca, não é? Eu esqueci de mencionar, o José Maria é um intelectual, um católico convertido. Depois, no fim do romance, quando ele deixa esse emprego, é porque ele passou num concurso para professor de literatura na Universidade do Rio de Janeiro. Então, ele já tem essa sensibilidade um pouco maior, não é? Ele passou do niilismo, de um niilismo existencialista até a conversão ao catolicismo, leu muito Santo Tomás de Aquino, por exemplo, e é por isso que ele se identificou com as leituras espirituais do Nilsen, que ele não esperava encontrar quem fizesse esse tipo de leitura aí, porque ele via esse imenso sofrimento que eu estou pouco a pouco descrevendo aqui dessas pessoas. É algo que o José Maria via, ele tentava, na medida do possível, remediar. E o que o impressionava é que essas pessoas, desde o mais maduro e resignado como Estevão, até os mais complicados, o Arnaldo, que depois se desespera, o próprio Aurélio, o Murta, não é? Esse Janota, a dona Adelaide, que tanto sofre com esse marido irresponsável, eles nem sequer mencionam o nome de Deus. Né? E é isso que preocupa o José Maria, que ele não vê muito o que fazer ali. É como se Deus não fizesse falta mesmo em meio àquele sofrimento, porque estivesse fora do horizonte de consciência daquelas pessoas. E eu já vou fazer uma comparação com outro escritor católico dessa mesma linha francesa, não é, que me parece que dialoga bastante com esse romance aqui do Tasso. Bom, o Nilsen, primeiro ele vai para um garimpo no interior de Goiás, em 1941, para tentar castigar o corpo. Ele só manda algumas notas de vez em quando ao José Maria, bilhetes, dizendo... E aí em Goiás ele diz que não foi o suficiente. No fim do romance, esse é quem voltou. Aparentemente o pior, mas o único que tinha uma vida espiritual, que tinha consciência, talvez por isso o sofrimento dele também fosse tão grande, embora ele fosse sozinho, não tivesse até onde sabemos, ou não nos é informado, perdido alguém na vida. O fato é que no fim do romance o José Maria recebe a visita de um frade. E este frade disse que tinha vivido um tempo no Amazonas e que tinha um recado para ele de um homem que morreu num leprosário. Era o Nilsen. E sem que o frade falasse nada, porque foi
foi esse frade, esse sacerdote que confessou o Nilson antes dele morrer, o José Maria percebe que ele tinha entrado voluntariamente naquele leprosário. Foi o jeito que ele encontrou de castigar o corpo. Vejam só, na passagem de São Lucas, a que remete o título do romance do Tasso, alguns leprosos são curados, e só o samaritano curado volta. Aqui, este samaritano, para ser curado, faz a trajetória contrária. É ele quem vai ao leprosário. E é aí que ele é curado, de algum modo. Não humanamente falando, não é disso que se trata. Mas ele abraça esse sofrimento para castigar o corpo de tal modo que ele possa se reconciliar com Nosso Senhor. E é assim que ele volta e agradece a Nosso Senhor e dá glória a Deus. Esse samaritano, o Nilson, José Maria, como eu digo, um católico convertido, foi evangelista, mas voltar à igreja. E ele aproxima-se sinceramente dos operários, tornando-se, na medida do possível, em que eles dão abertura, amigo deles. Tanto que há, por exemplo, essa figura tão simpática que nos é do Estevão. Ele se emociona no fim. No fim, o José Maria e o Estevão se despedem, e os dois ficam emocionados por essa partida do José Maria, porque o Estevão gostava genuinamente dele, e o José Maria, conhecendo a história dele, também gostava dele, e pede informações de novo, a trajetória, os episódios fragmentados, pede informações acerca dos outros personagens que nós já conhecemos. E, como eu disse, é só Nilson, o samaritano, quem dá notícias. Ele pede que um frade avise a José Maria sobre o seu destino, agradecendo a José Maria pela ajuda, porque enquanto ele ainda trabalhava nessa indústria, o José Maria conseguiu ajudá-lo para que ele voltasse a se confessar depois de muito tempo. O José Maria conversou com seu próprio confessor, pedindo para ele atender o Nilson. E aí que o Nilson decidiu lutar com mais força depois de ter confessado. Então ele nunca esqueceu dessa ajuda que o José Maria lhe deu, essa mão que ele estendeu. E a comparação que eu quero fazer, que eu lhes disse ainda há pouco com o autor francês, é sem sombra de dúvida, com os romances do Maxence van der Merwe, um autor que infelizmente eu não falei dele no curso de introdução ao romance católico, mas que eu vou dedicar um vídeo a ele. Me parece que é outro que precisa ser relembrado. Ele foi muito lido, foi publicado em português, e ele tinha o apelido de Zola Cristão, porque ele era uma espécie de naturalista católico, em algum sentido. Ele mesmo se considerava um operário da pluma. O Maxence van der Merwe passou de uma vida materialmente ainda confortável, ainda que não fosse psicologicamente confortável, longe disso, mas ele foi criado para ser um super-homem, e ele praticamente surtou, até que ele conheceu a Thérèse, quem foi sua esposa, que era uma operária, que padecia de tuberculose. Ele se apaixonou por essa moça, ele se casou com ela e ele entregou a vida para lutar para que ela se curasse. E de fato conseguiu, ela acabou se curando da tuberculose, e a vida dele mudou porque essa figura pobre, pouco culta, porém cheia da virtude teologal da esperança, piedosa, levou Maxence van der Merwe à conversão. E vendo a desgraça pela qual a esposa dele passava e as outras pessoas, a gente está falando da França ainda na primeira metade do século XX, aquilo que o cardeal Biot chamou de um campo de evangelização propriamente, de missão. Ou seja, já era para considerar, o Gustavo Corsão lembra disso no Século do Nada, que o cardeal Biot dizia que era para considerar a França já como um campo de missão, o que significa que é como se não fosse católico, como se não tivesse raízes católicas. Por quê? Porque isso já era invisível.
essas raízes católicas já não apareciam, e diante de tanto sofrimento, para aquelas pessoas é como se não houvesse nada. E é isso um pouco que o Mersch, nos romances dele, tenta mostrar. É essa esperança, é a esperança por trás desse sofrimento todo. É a esperança numa perspectiva daquela pequena menina de que o Peggy falava, a esperança que o Peggy coloca essas palavras na boca de Deus, né? A esperança é a virtude que mais me surpreende no homem. É um pouco assim. O Mersch, ele tenta mostrar a partir de um estilo naturalista, mas, enfim, eu vou entrar um pouquinho nisso, mas eu acho que eu vou falar um pouco melhor, mais profundamente no vídeo dedicado ao Mersch, que é uma coisa que me pareceu notar com o Léon Bloy. O pai desse naturalismo é Émile Zola. Ele escreveu aquele livro Romance Experimental, em que ele substitui algumas partes da medicina experimental do Claude Bernard, porque para ele, pelo menos na perspectiva que ele conscientemente abraçava, o romance não era uma obra de arte, mas um instrumento de observação dessa realidade puramente mecânica, não é? Ok. Não vou entrar nesse mérito porque o próprio Zola tem grandes aspectos artísticos apesar dele mesmo, né? Apesar da... pode usar o termo ideologia, não? Que ele adotou. E, no entanto, ele tem uma técnica que é interessante. Essa observação acurada da realidade, a observação do sofrimento, que é isso que o Max Hans von der Merch pega, mas ele pega de uma perspectiva católica, parecido com o que o Léon Bloy fez, por exemplo, em A Mulher Pobre. Vejam, existe uma aparente contradição que o Léon Bloy odiava o Zola. Ele criticava muito o Zola. Também quem que o Léon Bloy não criticava, né? Era um pouco, mas enfim, o Zola especialmente. Por ele parecer essa figura um pouco demoníaca, né? E, no entanto, até um amigo me falou uma vez, olha, mas o Léon Bloy é contraditório. Ele critica o naturalismo do Zola, mas ele mesmo adota um naturalismo em A Mulher Pobre. Eu ainda não tinha lido A Mulher Pobre. E quando eu li, eu comentei com esse amigo depois, eu falei, cara, tem algo diferente aqui. Por quê? A técnica do naturalismo é empregada num sentido profundamente católico. A graça não tolhe a natureza, mas a complementa. Encontra aquilo que está como está para elevar. E às vezes a elevação não vem de uma melhora circunstancial ou material, né? Como não é o que acontece em A Mulher Pobre, por exemplo. Como muitas vezes não é o que acontece nos romances do Max Hans von der Merch, que me parecem algo mais desesperados até do que esse romance Só Tu Voltaste, do Tasso da Silveira. Eu não conheço propriamente a biografia do Tasso, não sei por quais experiências ele passou, eu não sei se ele mesmo flertou com o niilismo em algum momento, mas o fato é que a figura do personagem de José Maria lembra um pouco a do Max Hans von der Merch e de muitos dos seus personagens. Eu estou lembrando sobretudo do Michel de Creval em Corpos e Almas. As conversões dele são parecidas e, portanto, a comparação entre o Tasso da Silveira e o Max Hans von der Merch me parece inevitável, porque eu devo supor, eu tenho bons motivos para supor que o Tasso era leitor do Max Hans von der Merch. E esse romance Só Tu Voltaste também ecoa bastante o romance Pescadores de Homens, do Max Hans von der Merch, em que, pela figura do personagem principal, ele conta um pouco da trajetória da juventude operária cristã, dos padres e leigos jocistas, que foi uma instituição criada pelo padre, depois elevado ao cardinalato por Paulo VI Cardan, um belga, que ele era filho de operários. Os pais dele se sacrificaram muito para que ele realizasse a sua vocação sacerdotal, porque ele realmente já tinha, não é? E os pais, com um sacrifício humilde, sem nunca jogar isso na cara deles, trabalharam mais
do que deveria numa vida. Imagina, já um trabalho pesado para que o filho pudesse estudar no seminário e ser ordenado sacerdote. Então, o padre Cardan dedicou a vida a essas pessoas, mas não no sentido que a gente conhece hoje. Quando a gente fala de padres operários, parece uma coisa teologia da libertação, não é? Não sei como está isso hoje. O fato é que na época não é. Era justamente o contrário. Era nesse espírito de missão para a França de que o cardeal Biot falava. Então, era para formar sindicatos que oferecessem uma alternativa aos sindicatos de natureza socialista e comunista. Sindicatos que trouxessem essa visão católica da realidade, que ajudassem de fato os trabalhadores, tanto na melhora das condições materiais deles, materiais, morais, e na santidade, no trabalho como caminho de santidade. Isso foi o que o padre Cardan tentou fazer. Esse trabalho inspirou muito, esse apostolado verdadeiro do padre Cardan inspirou muito Maxence Sonnemersch, tanto que essa figura dele e da juventude operária cristã é muito forte no romance Pescadores de Homens, e acho que tem alguns ecos disso aqui em Só Tu Voltaste, do Tasso da Silveira. A minha pergunta é: qual a diferença entre os romances do Mersch e este romance Só Tu Voltaste, do Tasso da Silveira? Os personagens do Mersch tampouco se perguntam por Deus. No entanto, me parece que eles são mais desesperados, mais embrutecidos e mais cruéis do que os personagens do Tasso. Os personagens do Tasso têm mais, vejam a palavra que eu vou usar analogicamente, vestígios de caridade. Talvez ele quisesse mesmo mostrar como estavam próximos, a um passo do caminho, mas sem que o vissem. Como eles talvez estivessem mais próximos pela misericórdia, pela ajuda que prestavam uns aos outros, por conhecer o sofrimento uns dos outros, e, no entanto, nem mencionavam a Deus, não é? Isso me deixou um pouquinho intrigado no começo, porque eu fiquei me perguntando, né? Poxa, mas o que o Tasso está tentando fazer aqui? Esses personagens têm aqui um sentido, de fato, que é de um romance católico, lembrando os romances de Maxence Sonnemersch, mostrando essas pessoas boas e pobres, com algumas com atos ruins, com vícios morais, e outras com uma retidão moral muito grande, apesar das dificuldades, mas que nem sequer mencionam o nome de Deus, não é? No entanto, são figuras menos cruéis, muitas delas, do que vários dos personagens do Maxence Sonnemersch. O Tasso não chega a retratar esse niilismo, pelo menos não neste romance. Sombras de um Caos eu ainda não li. Ele não chega a retratar o desespero tal como Maxence Sonnemersch o fez. Então ele ainda mostra vestígios de caridade. Então, ainda que Nielsen tenha sido o único a voltar, este samaritano, sem dúvida que há algo de bom nos outros, algo de bom nessa resignação do São Cristóvão, embora o seu fim seja tão triste. E ao mesmo tempo falta algo, não? E aí eu comecei, não minto para vocês, eu comecei a me perguntar se a visão de mundo, a perspectiva integralista do Tasso não tinha algo que ver com isso. É possível, no entanto, e essa era a minha dúvida, ele não submeteu nada a outras ideias que não a ideia artística, ou seja, a história em que ele estava contando. Eu encontrei um suporte para essa interpretação, que de fato é a mais favorável possível ao Tasso, em um ensaio que ele publicou em 1937, que está aqui em Sentido da Tradição. Vejam, o romance Só Tu Voltaste foi publicado em 1941, este ensaio é de 37. O título do ensaio é Mauriac e o Romance Católico. Vejamos o que ele diz logo no começo do ensaio. Coisa dificílima, aliás, dadas a natureza e a autonomia perfeita da arte. A expressão romance católico tem realmente sentido definido? Tem. Pelo menos pode ter. A arte importa apenas recriar a vida.
não se sujeita, não deve servir de instrumento a nenhuma propaganda ideológica, sob pena de esvaziar-se de sua essência profunda. Foi o que definitivamente assentou não a doutrina dos livres pensadores e céticos, os quais não penetram nunca até a raiz da realidade, mas o próprio pensamento tomístico, que, no entanto, se desenvolve todo em função da existência de Deus e da significação religiosa e moral da vida. Dizer, porém, romance católico não importa em atribuir ao romance função de apologética. Pode construir-se o romance genuinamente católico dentro da mais pura gratuidade artística, visto que existe de fato a alma substancialmente católica e a sua expressão direta, ausente de qualquer intuito alheio à finalidade da arte, é sempre eminentemente possível. Se vocês acompanharam essas aulas, sobretudo a primeira, em que eu fiz um apanhado geral, uma introdução, tratando da perspectiva do Walker Percy e da Flannery O'Connor sobre o romance católico, e se vocês assistiram ao vídeo Newman e a literatura católica em língua inglesa, é exatamente disso que nós estamos falando.